Meditação do dia. No livro de Lucas, capítulo 7, a palavra de Deus nos fala sobre o encontro do Senhor Jesus Cristo com um certo centurião que tinha fé. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou sobre o Filho do Homem ser Senhor até do sábado, que era um dia de descanso, um dia onde a ordenança era que o povo descansasse, repousasse das suas obras. E nesse dia, o Senhor Jesus efetuou milagres, mostrando que ele é Senhor até do sábado, pois todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora no capítulo 7, a palavra de Deus nos fala assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Nessa passagem, a palavra de Deus nos ensina uma grande lição de fé que foi encontrada nesse homem, um centurião. E o servo desse centurião estava nessa condição difícil, estava passando por essa enfermidade. Mas esse centurião teve fé no Senhor Jesus Cristo, e ao ponto de dizer que o Senhor Jesus não precisava nem ir até a casa dele, mas bastava uma palavra, basta somente uma palavra e o seu criado, o seu servo, ficaria sarado, pois ele entendeu quem era o Senhor Jesus Cristo, quem é o Senhor Jesus Cristo. Será que nós já entendemos quem é o Senhor Jesus Cristo? Ou ainda ficamos esperando um anjo descer até a nossa casa, algo acontecer em nossa vida, uma visão, um sonho, uma profecia? Ou será que temos lido a palavra de Deus a cada dia para entender quem é o Senhor Jesus Cristo? Quando nós realmente entendemos quem é o Senhor Jesus Cristo, nós agimos assim como esse centurião, que disse: basta somente uma palavra, e o meu criado sarará. Basta uma palavra do Senhor Jesus, e todo e qualquer problema será solucionado. Mas também basta uma palavra do meu Senhor Jesus. E as adversidades virão, mas muitas vezes virão para a nossa aprovação. E quando a gente entende isso, a gente passa a conhecer mais o nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós entendemos quem é aquele que está conosco, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ter uma fé mais madura. Basta somente uma palavra. Não precisamos de uma visão, de algo que nós nunca vimos acontecer. Isso pode acontecer, mas nós não precisamos disso. Nós precisamos ter fé em Jesus Cristo, pois basta uma palavra e o que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas o nome dele será glorificado acima de todas as coisas. Que possamos ter fé, assim como esse centurião teve. Nos demais versículos, nós vemos o Senhor Jesus Cristo operando um grande milagre de ressurreição sobre o filho da viúva de Naim, que
só tinha esse filho, e o seu filho tinha morrido. E Jesus, movido de íntima compaixão, ele vai até essa mulher e toca ali no caixão do menino, no esquife, e diz àquele jovem: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos, nós vemos que o Senhor Jesus fala sobre João Batista, a multidão, e os fariseus e os doutores da lei, no versículo 30, a palavra de Deus nos diz que eles rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porque vem o João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: Tem demônio. Vem o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Muitos esperam um sinal de uma forma, outros de outra, e nada muitas vezes do que acontece na sua vida é suficiente para que as pessoas creiam que Jesus Cristo é o Senhor. Muitos vêm de um extremo, vêm de outro extremo, assim como aconteceu aqui, mas não creem como deveriam crer, e por isso não são transformados. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Nos últimos versículos nós vemos que uma mulher que era pecadora, ela vai até o Senhor Jesus e se derrama na sua presença, unge os seus pés com unguento, com algo muito precioso, um perfume muito precioso. E Jesus honra essa mulher. E no versículo 50, ele diz a essa mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos meditar nessas palavras, palavras que nos ensinam e nos exortam a termos fé, nos motivam, nos encorajam a termos fé no Senhor Jesus. Medite nessa palavra, guarde no seu coração e assim tenha uma excelente sexta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.